Vamos hoje estudar um pouco sobre sistema silvopastoril e vamos aprofundar o estudo sobre, principalmente, a importância da sombra das árvores. Vamos iniciar com a sombra das árvores e vamos aprofundar um pouco em outras temáticas referentes ao sistema silvopastoril. Só confirme se vocês já estão vendo o slide. Sim, professor, tá. Ok. Bom, vamos iniciar aqui com efeitos benéficos da sombra, né? Nós já conversamos sobre os 3 elementos principais do sistema silvopastoril, que são, poderíamos dizer que as árvores, que é o primeiro, depois nós temos a pastagem, e o terceiro elemento, que seria a presença dos animais. Esses 3 elementos, todos eles são importantes e todos eles interagem. Inclusive, hoje a gente vai conversar um pouquinho, vocês vão trazer também um pouco do que vocês pesquisaram, né? Na outra aula, somente eu acho que o Caio que apresentou. Então, vamos ver a apresentação de vocês, o que é que vocês escreveram ou trouxeram em relação a isso. Professor, eu já apresentei na aula passada já, viu? Então, foi você e o Caio. Então, vejam só. Primeiro, o comportamento ingestivo, ele é influenciado pela sombra. Porque o animal que fica na sombra, ele vai ter mais tempo para... Primeiro, mais tempo, como a ambiência está melhor, ele vai ter mais tempo para se locomover, para pastar, para ruminar, e com isso ele vai dedicar mais tempo à ingestão dos alimentos. Normalmente os animais, eles aproveitam a sombra das árvores para se deitar um pouco, principalmente no horário mais quente, e com isso eles vão fazendo a digestão, né, ruminando, e com isso vai tendo a melhor assimilação. Ingestão e assimilação são 2 palavras completamente diferentes, né? Então depois vocês vejam aí qual a diferença exata que tem entre uma e outra. Então, o consumo do alimento, ela depende apenas da ingestão, para você consumir, mas assimilação é o que o organismo vai utilizar daquele alimento que foi ingerido. Então, só o fato de pastorear não quer dizer que você está bem nutrido. Vai estar bem nutrido se foi uma alimentação de boa qualidade e se essa alimentação ela foi realmente digerida e depois assimilada pelo organismo, né? Ela passou a fazer parte da sua circulação sanguínea, foi retirado todos os nutrientes, e aqueles nutrientes entram na corrente sanguínea através do intestino delgado, e essa assimilação, ou no caso do rumen, né, no geral do animal, e aí, a partir dessa assimilação é que esses nutrientes vão fazer parte do organismo, e aí vão participar na formação de energia, no caso dos carboidratos mais simples, e aí vão ficar também fazendo parte de uma reserva de energia, no caso das gorduras ou das proteínas que são plásticas, ou seja, elas estarão formando as células, e aí nessa formação das células vão participar da divisão meiótica, mitótica, e a formação geral das paredes da membrana celular dos animais. E na formação das organelas, e toda a parte plástica de pelagem, de colágeno, de formação de novos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Então, toda essa reformulação, né, que nós temos contínua dos animais, e nós também, né, numa reciclagem, de uma renovação de células, depende do nosso alimento. E aí depende do alimento que foi assimilado, não somente ingerido, mas assimilado. Parte dos alimentos que não são digestíveis, esses alimentos, eles são excretados. Então, um alimento bom é aquele que é ingerido, nessa ingestão ela tem uma boa assimilação, uma boa digestão, uma digestibilidade alta, e esse alimento ele passa a ser, então, assimilado. Um alimento que tem uma boa digestibilidade, ele tem acima de 60% de digestibilidade, certo? Se a gente
coloca uma palhada de milho seca, né, os rolões, o rolão de milho, a gente sabe que tem muita fibra, nem tudo aquilo lá vai ser assimilado, de chegar a 50%, 40%. Então, é interessante, para os ruminantes, porque a fibra é reutilizada, mas a gente sabe que grande parte daquele material não vai ser assimilado e os micro-organismos também do rumen não irão conseguir assimilar por completo. Então, parte desses alimentos, eles não são digestíveis e vão ser excretados. Uma outra questão também do comportamento daqueles animais que estão sob a sombra é a diminuição nos requerimentos de água. A gente sabe que o animal, quando está no sol, pleno sol, ele vai ter uma insolação maior, ele vai ter um aumento de batimento cardíaco e ele vai ter uma evaporação, podemos dizer, evaporação ou sudorização maior. Com isso, ele perde uma maior quantidade de água. Então, a tendência do animal é parar de se alimentar, de ingerir matéria seca e ficar somente buscando mais água, né? Então, aquela vontade sempre insaciável de água. Com isso, com a diminuição da ingestão de matéria seca, ele vai diminuir, consequentemente, a produção geral. Essa produção que pode ser de carne, pode ser produção no caso de ovelha, de lã, de galinha do ovo, e assim vai. Então, o aumento da temperatura, o estresse calórico, ele traz uma necessidade de maior ingestão de água e diminuição da alimentação, principalmente a ingestão de matéria seca. Então, a matéria seca, ela traz consigo todos os nutrientes. Se eu paro de ingerir, eu vou ter menos nutrientes, menos resultados produtivos. Então, é salutar a gente pensar para os animais sempre um ambiente onde esses animais tenham um conforto térmico, porque a partir desse conforto térmico é que os animais irão ter uma maior ingestão de alimentos. Bom, e isso a gente observa nas sombras, não só a sombra das árvores, mas a sombra em geral, né? Se eu tenho no cercado um sombrite, se eu tenho um ripado, se eu tenho um galpão, então toda essa sombra ela é benéfica, tá certo? Mas o mais barato e o natural é o quê? A gente deixar árvores no cercado. Então, a simples existência de árvores nos cercados faz com que haja uma maior ingestão de matéria seca. Como resultado, nós teremos uma maior produção. Então, esse segundo ponto, produção, a gente já tem aí primeiro, incremento da eficiência de conversão alimentícia, ou seja, se eu tenho uma diminuição na insolação, eu tenho uma maior quantidade de sombra, eu vou ter um maior conforto térmico, com isso eu vou ter um incremento na eficiência de conversão, ou seja, na absorção e conversão em resultados plásticos, né? Resultados de produção de carne ou de lã ou de ovos, dependendo do que seja a finalidade do animal, no caso que a gente está trabalhando. Não vamos pensar somente em bovino de leite ou de corte, vamos pensar nos outros animais também. Certo? Então, se a gente está criando porcos, né, suínos, no caso, nós temos um aumento na produção e o desenvolvimento dos suínos. Se for galinha, no caso, o desenvolvimento das aves, no geral, na produção de ovos, ou na engorda, no crescimento, e assim por diante. Então, nesse sentido, o incremento da produção ela está diretamente ligada à melhoria também da ambiência, que vai dar um conforto térmico ao animal e vai fazer com que ele venha se alimentar mais e consequentemente, tenha resultados melhores. Então, melhoras no ganho de peso, na produção de leite e rendimento de lã. Bom, essa produção de melhora do rendimento de peso, nós temos animais que são mais adaptados, né, a pleno sol e animais que são menos adaptados a pleno sol. Aí nós temos, como por exemplo, os animais que têm origem mais ebuína, ou seja, ou de regiões tropicais, como a gente tem o Nelore, como a gente tem várias raças dessas bovinas, né, e caprinas também, de regiões desérticas, semiáridas da Índia, da Arábia, daquela região. Então, são animais que, geneticamente, eles se formaram já com essa característica de resistência a altas temperaturas.
Inclusive, o Nelore ele tem uma pelagem branca que faz com que parte da radiação solar, da luz solar, ela seja refletida, e então há uma absorção menor. Com isso, eles têm essa resistência já em termos de genética. Quando a gente parte para a reprodução, aí vem vários itens que também a ambiência, a melhoria na ambiência vai dar um bom resultado, como, por exemplo, a puberdade mais cedo, ou seja, o animal ele vai entrar em puberdade antecipadamente, e isso é um ganho para o produtor, porque vai ter uma resposta de resultados melhores, embora a gente tenha que obedecer às normas, para que os animais também não antecipem demais a puberdade, e aí tenha, lá no futuro, tenha uma perda, né, pela idade, pelo uso exagerado, e consequentemente, o exagero, né, nos cruzamentos, com tempos menores do que o recomendado, e não tem um descanso da parte reprodutiva, do sistema reprodutivo. Então, a outra questão é a maior regularidade nos ciclos estrais. Os animais que estão sob alta temperatura, eles normalmente têm uma irregularidade, né? Às vezes entra no cio no período certo, outras vezes não, perde cio muito facilmente, tem rejeição também, no caso de gravidez com abortos, e assim, a melhora na ambiência faz com que esse conforto faça com que a gestante, né, a gestação seja mais tranquila. Então, a regularidade também nos libidos registrado, né, quando o animal também tem melhor qualidade de ambiente. Maior qualidade do sêmen. O que é essa maior qualidade do sêmen? Aí nós temos espermatozoides com maior motilidade, com mais rapidez e com maior número de espermatozoides, que também é estudado isso em relação ao número ou quantidade de sêmen, né, que é expelido da ejaculação, no caso de bovino, caprino, de equinos. Equinos é muito importante isso, e bovinos também, principalmente os animais de raças de alta qualidade, né, onde o macho reprodutor, ele não só reproduz hoje diretamente fisicamente, mas existe uma quantidade muito grande de sêmen que é congelado e é vendido o sêmen. Então, na venda desse sêmen, quanto mais a gente tem uma maior quantidade, né, que vai, inclusive, o sêmen vai ser subdividido para vender para vários lugares. Os aras hoje fazem muito isso, se retira o sêmen e se subdivide, congela-se e manda para vários lugares, e aí uma só ejaculação do cavalo, no caso, do potro, ele vai, essa ejaculação vai dar a possibilidade de que se tenha, pelo Brasil afora, ou mundo afora, vários filhos, né, com várias mães ao mesmo tempo. Então, é um dos pontos que é importante nessa questão da ambiência. Então, esses animais de alta qualidade, eles passam a maioria do tempo faz seu exercício matinal, faz sua alimentação normal, mas eles passam muito tempo também com um bom sombreamento, para que tenha uma ambiência o melhor possível para que eles se desenvolvam. Então, o sêmen dá essa resposta direta também. A taxa de concepção mais alta está ligada exatamente às fêmeas, principalmente as fêmeas de reprodução, que também tem uma concepção mais acertada, mais rápida ou mais equilibrada, quando ela está dentro de uma ambiência melhor, ou seja, aquele animal que está exposto a pleno sol o dia inteiro, ele tem um estresse calórico e um desconforto que faz com que nem sempre os cruzamentos sejam viáveis. Uma outra questão são as menos perdas embrionárias. Alguns casos, é claro que os embriões, o aborto de cruzamento natural, ele tem uma estabilidade maior, mas aí principalmente na transferência de embrião também, que hoje são práticas muito comuns, né, nos bovinos e também equinos, a gente tem que ter um período em que o animal tem uma grande possibilidade de não aceitar aquele embrião. Então, a aceitação dos embriões, ou embrionária, ela passa também por esse momento em que o animal tem que estar muito tranquilo, muito bem confortável, para que haja uma aceitação. A resposta fisiológica da fêmea
a essa aceitação, ao desenvolvimento de todo o útero, né, para que haja essa continuidade da aceitação do embrião. É um embrião que vem de forma diferente, né, ele é introduzido e também precisa desse conforto. Então, são respostas que a gente, por ver algo tão simples como a sombra, a gente não tem ideia, mas todos esses itens são resultados de pesquisas, tá certo? Comparando uma coisa e outra, uma coisa e outra. A outra questão é a sobrevivência, né? A redução da taxa de mortalidade dos animais jovens devido a melhor condição corporal e maior produção de leite, ou seja, uma vaca, uma equina, equídeo no geral, um caprino, um ovino, que tem um melhor conforto, ela vai produzir mais leite que possivelmente terá uma resposta desde o início como colostro para o recém-nascido, assim como consequentemente em sua vida, né? E é claro que uma vaca que tem mais leite, ela vai ter condições, principalmente a Nelore, que produz a quantidade pequena, vai ter uma resposta melhor para o recém-nascido que vai estar aproveitando esse leite e se desenvolvendo mais rapidamente. Menos dificuldade no parto, maior peso ao nascimento. Essa resposta do peso ao nascimento está exatamente pela conservação da energia quando você tem menor temperatura. Também não é menor temperatura com estresse ao frio, tá certo? O estresse ao frio, com temperaturas abaixo de zero, ele é igual ao estresse calórico com calor, né, acima de 40 graus. Então, esses extremos, eles fazem com que o organismo ele gaste muita energia para manter a sua temperatura normal, né? Então, esse equilíbrio, essa temperatura de estabilidade e conforto térmico, o animal, o corpo animal, ele vai sempre buscar, e ele tem que manter uma temperatura constante. E aí, para chegar a essa temperatura constante, para manter essa temperatura constante, ela vai gastar energia. Então, quando se tem uma alta temperatura externa, o organismo ele vai ter que gastar energia com batimentos cardíacos mais acelerados para que a respiração e também o batimento cardíaco faça com que haja um equilíbrio da parte interna, ou seja, da corrente sanguínea, do batimento cardíaco, da saída e entrada e saída, e distribuição de nutrientes para as células e retorno, filtragem do sangue, tudo isso vai depender de uma modificação. E aí vem a pressão também arterial, tudo isso com alta temperatura, ela é alterada, o nosso organismo e o organismo de qualquer animal se altera, e de qualquer animal que não é adaptado à região tropical, né? Os que são mais adaptados têm uma certa estabilidade. Mas aí a sombra e o conforto térmico vai dar uma amenizada nisso, então vai diminuir a taxa de batimento cardíaco, vai aumentar as condições de estabilidade em relação à ingestão de alimento e vai dando um equilíbrio também na ingestão de água, ou seja, não precisa ingerir tanta água, se ingere normalmente. Com isso, há uma estabilização no comportamento do animal e na resposta do animal à sua digestão, assimilação e rendimento no geral. A outra questão é a sobrevivência no geral, né? A gente vê também em relação a maior peso, né? Isso aqui melhora a resposta imunológica a enfermidades. Então, essa melhora de respostas a enfermidades, a gente pode observar quando os animais estão com maior estresse calórico, eles têm uma tendência a ter algumas enfermidades que não são comuns, né? Assim, principalmente coceiras, verrugas. Alguns animais desenvolvem patógenos externos porque eles gastam muita energia e aí ficam fragilizados com a sua imunidade, e aí os parasitas, ectoparasitas principalmente, eles aproveitam. E ao contrário, né, quando está com frio, com muita umidade, aí os endoparasitas começam a trabalhar mais rapidamente. Então, um equilíbrio nesse sentido seria o ideal. Então, a gente precisa buscar sempre esse equilíbrio para que dê um conforto de acordo com o animal e a temperatura ideal para que essa espécie sobreviva, né? Então, no geral, as espécies econômicas que nós trabalhamos, elas têm
um conforto térmico entre 23, 24 graus até os 30 graus, 27, 30 graus, algumas até menos, né, como as raças holandesas bovino, as aves também, elas têm a tendência a ter uma temperatura ideal para sobreviver em torno de 16, 17 graus até os 24 graus, seria uma temperatura ótima, em que ela teria um melhor resultado, porque são animais que têm sempre uma temperatura corpórea alta, elevada, em torno dos 40 graus, 38, 40 graus, e aí essas temperaturas elevadas, elas são amenizadas com a temperatura ambiente mais amena. Bom, e por último, o aumento da vida reprodutiva útil. Esse aumento da vida reprodutiva útil é uma consequência de tudo isso, né? Se o animal ele teve uma vida mais confortável, mais tranquila, com melhor saúde, consequentemente a vida útil desse animal vai ser alargada, né? É a mesma coisa do ser humano que vive sob estresse ou não. Então, aquele que vive sob estresse todos os dias e correndo, aquela coisa toda, a gente sabe que vai diminuir um pouquinho, vai desgastar mais rápido, né? Vai diminuir um pouquinho a sua vida. O útil que a gente fala seria vida de trabalho, de produção, né? Não quer dizer que a vida no geral, porque quando a gente, todos os animais, quando envelhece, ele passa a ter um ritmo mais desacelerado, e esse ritmo mais desacelerado faz com que haja um certo equilíbrio maior e haja mais momentos de descanso, e com isso dá uma compensação. E aí depende muito, né? Isso é a questão de vida. Mas se a gente for programaticamente observar as tendências e o que acontece na maioria, né? Se a gente fizer uma estatística, a gente vai ver que aqueles animais que têm uma reprodução acelerada, que têm um estresse calórico intenso, ele vai ter um desgaste maior. E no futuro, principalmente as vacas leiteiras ou caprinas leiteiras, elas quanto mais parto tenha rapidamente, mais estresse e tal, mais elas têm uma vida menor, tá certo? Uma vida útil menor. Essa vida útil menor está relacionada a número de partos, produção de leite, peso dos recém-nascidos, tudo isso é influenciado exatamente pela quantidade de matéria seca, assimilação e conforto que vai tendo durante a sua vida. Essa é uma resposta direta, né? Eu vou interromper aqui um pouquinho para a gente conversar. Bom, até o momento. Até o momento. Tranquilo, né? As funções da. Tudo tranquilo. Professor. Oi. Só uma pergunta. Quando falamos em bem-estar animal, né, podemos afirmar que um terço durante o dia, uma vaca, ela passa um terço consumindo alimento, outro terço na parte de ruminação e outro terço descansando? Kelso, isso aí depende muito também do ambiente, é uma resposta também. Quando o ambiente está favorável, é mais ou menos essa questão, esses pontos aí, tá certo? O animal que está, por exemplo, no semiárido, no horário mais quente, ele vai diminuir a sua ingestão de alimento durante os horários mais quentes. Então, de 10 até as 3 horas da tarde, ele vai dar uma diminuída, né? A tendência dele é tomar mais água, procurar uma sombra, fica mais lento, tá certo? Mas se ele tivesse numa temperatura normal, quer dizer, não é normal, mas menor, então, nesses horários, ele estaria também ingerindo alimento. Então, a gente já observa assim, que os lugares mais quentes, os animais tendem a se alimentar, inclusive à noite, no horário que ele deveria estar mais calmo, tal, ele vai ruminando, ele vai estar ingerindo alimento. Tem uma inversão aí, tá certo? Mas é mais ou menos isso, 8 horas mais ou menos para cada 8, 9 horas para ingestão. Um bem-estar tranquilo com todos os índices corretos, né, professor? Isso. Disponibilidade de água, sombra, pastejo ideal com nutrientes, macro e micronutrientes na alimentação
Acho que ela levaria em torno de 8 horas mesmo, né? Isso, aí há um equilíbrio, é isso. A gente não pode dizer para todos, mas com as condições ideais, a tendência é que haja favoráveis, a tendência é que haja esse equilíbrio de horários, realmente. Tranquilo, tranquilo. Pode seguir. Alguma questão mais que vocês queiram levantar antes de eu voltar aqui? Não, por mim está tranquilo ainda. Ah, professor, tá tranquilo. Ok. Professor, eu faço algumas perguntas também para a gente interagir. Certo, vamos ver essa figura aqui agora e eu faço as perguntas. Bom, essa fotografia aqui é em Maribondo. Vocês estão vendo aí, né? Sim, sim, estou vendo. Ó, vamos conversar, né? O que é que vocês estão vendo aí? O que é que vocês acham da pastagem, da árvore, dos animais? O que é que vocês acham? Isso aí foi tirado no mês de janeiro, acho que 2 anos atrás, ali perto de Maribondo. Disso que a gente conversou, o que é que vocês acham aí? Vão observando, vão dizendo. Eu vejo, professor, que tá, o horário, eu acho que aí pela foto, passa umas 11 horas a meio-dia e meia, não sei, o horário. É isso, próximo ao meio-dia, né? Próximo ao meio-dia. Animais, uma pastagem não tão de boa qualidade, porque está no período seco, é no tempo que a pastagem vai ficando mais seca. É muito, enfim, muita matéria orgânica. Eles estão procurando sombra para diminuir o estresse calórico, que só tem essa árvore grande nessa parte e ao redor não tem mais nenhuma árvore e é tudo longe as árvores. E tem, e tem a cerca empatando eles ir para outro local. Eu acho que nessa hora nessa hora é que eles estão fazendo a ruminação, que eles tem dois ou três bovinos deitados e 5 em pé, né? Eles estão fazendo a ruminação. Como eu vi ontem na serra, uma vaca deitada embaixo de uma árvore, uma sombra muito boa, e era o quê? Umas meio-dia e meia, 7 horas da tarde. A vaca deitada lá fazendo a ruminação. Até a gente passou, meu pai disse, olha, a vaca roendo ali, na hora que ela está fazendo a ruminação. Kels, o que é que você acha agora, filho? Como o nosso amigo Caio falou, citou anteriormente, é um pasto aí de péssima qualidade, né? Não tem disponibilidade de água aí próximo. Uhum. A parte do bem-estar animal aí está precária, né? Uma árvore só para essa quantidade de animal, né? E pelas condições que os animais se encontram aí, eles já estão, desde ganhar peso, já estão querendo perder peso aí, né? O manejo que está sendo adotado aí nessa fazenda, você. O manejo está inadequado, porque aí uma pastagem dessa, geralmente nessa região de Maribondo, subindo de Maribondo até Atalaia, por ali, a pastagem é de boa qualidade, mesmo em dias, em meses quentes, né, como outubro, começo no final de janeiro, sempre é verde, sempre a gente vê verde, ali aqui é São Fleita também. Mas aí tá deixando a desejar, porque geralmente eu mesmo, como dono dessa propriedade, pode ver que do lado esquerdo tem uma tipo como se fosse um curral, casa de galinha, não sei, ali. Que poderia ser mais alongada, se for do mesmo proprietário, poderia ser mais alongada para que esses animais fossem para debaixo, fazer a ruminação. E aproveitar que
essa região é muito boa para água. Tem muita oferta de água por causa das nascentes, principalmente dessas serras. Aí, eu não sei se o senhor já passou, mas daqui para lá, professor, pode... o senhor entende, daqui de Palmeiras para Maceió, do lado esquerdo tem uma montanha lá, uma serra muito grande, que é só pedra. E pode olhar, lá no final, assim, a gente sempre vai ver a água escorrendo, descendo. Não sei se o senhor já prestou atenção. Sim, quando fosse para Ipausina. Está entrando para Ipausina ali. Ele devia adotar, nesse período de água, reserva de água, para quando o parque tivesse desse jeito, tanto ter água de boa qualidade para os animais, como ele fazer irrigação. Assim, né? Verdade, verdade. Fazer um manejo. Fazer o manejo adequado da propriedade. Ô, Caio, vamos deixar o Lázaro agora dar a opinião dele. Do Lázaro agora. Professor, os meninos aí falaram quase tudo aí, rapaz. Deixaram nem espaço para mim falar. Eu tô só aqui imaginando o que é que eu vou falar, professor. Assim, aí, você tá vendo, pode repetir, não tem problema não. Ao olhar aí essa imagem aí, conforme os colegas falaram aí, é uma pastagem que não está sendo de tão boa qualidade, ou seja, está ocorrendo aí um super pastejo aí, e que o ideal era que tivesse mais árvore nessa área aí, também tivesse a disponibilidade de água, e também não carecia grandes extensões de terras, como o Caio falou aí, abrir essas cercas para os animais e para outras sombras. O ideal é que mais adiante a gente vai diminuindo as áreas, implantando mais árvores, e aumentando a produção. Eu acredito nisso. Isso, a diminuição dos piquetes, né? Que você cercar os piquetes. A gente diminuir os piquetes e aumentar o número de árvores. Não é isso? De árvores. Olha, segundo a Embrapa, o ideal para o gado de corte é 60 árvores por hectare. Com isso aí, chega em torno de aproximadamente 80% de aumento na produção. Gado de corte. Já o gado de leite, com 60 árvores por hectare, tem um aumento de produção em torno de 22%. Então, isso aí é 22% em uma grande quantidade de vacas aí, é bem significativo. Pouca quantidade de vaca não é muito, não é perceptível, mas quando a gente parte com uma maior quantidade de vacas, a gente percebe o tamanho que é, entendeu? O aumento que é, 22%. Não tem muito o que falar não, professor. Aí os colegas aí falaram quase tudo. Tá certo. O que você falou foi importante aí também, porque aí está comparando já a questão do que a Embrapa está trazendo, né? Meu trabalho de mestrado, eu tenho até um livro, só que é em inglês. Eu nunca tive tempo para traduzir para português, mas aí eu vou colocar aqui para vocês verem os gráficos, e quem quiser ler também em inglês, dá para ler. Então, vocês vão observar exatamente isso que você está falando. A gente fez um teste só com 8 vacas que passaram 6 meses, todos os dias no sol, e 6 vacas, foram 4 vacas só no sol, que eram 8 vacas por sol, só que a gente subdividia em 2 grupos, e 8 vacas com piquetes com sombra, né? E aí vocês vão observar isso durante o verão, teve uma diferença de 1 litro a 2 por vaca. Quando a gente multiplicou durante o ano a quantidade de leite, só nessa quantidadezinha, né, de 8 vacas, então a quantidade chegou a 300 litros de diferença de um para o outro. E o dono da propriedade, ele queria derrubar todas as árvores. Então a ideia foi a gente fazer essa pesquisa para mostrar para ele que ele estava errado, né, embora a gente não soubesse. Então, no inverno não deu resposta significativa, mas no verão deu uma resposta muito, muito significativa. Aí, multiplicado esses 1 litro por 300 vacas dia, você multiplica 365 vezes 300, né, 300 vacas. Então, é um prejuízo muito grande que ele iria ter, né, inclusive como ele tinha mesclado, ele queria tirar tudo, que a ideia que os produtores têm, inclusive no sertão de Alagoas é assim também, é que a sombra está prejudicando a pastagem. Não se olha os animais, só se olha a pastagem, né? Então, se você vê a área, veja nessa figura, a área que a sombra está prejudicando a pastagem.
porque durante a manhã o sol entra pela parte de baixo e vai entrar até o tronco da árvore, à tarde o contrário. Então, nos dois horários, essa pastagem ela vai receber um pouco de luz solar e vai crescer um pouco de pastagem. E se não crescer, o benefício dela, no geral, é tão grande que ele deveria pagar para a árvore, né? A árvore fosse cobrar o que ela faz aí por esse solo, por tudo. Então, o que a gente já viu, né? A retirada de nutrientes de locais mais profundos com a raiz e trazer esses minerais para as folhas que vão cair no solo. Só esse trabalho que a árvore faz, trazer a água que já estava perdida lá no subsolo, trazer para evaporar, para que forme mais nuvens. Então, esse trabalho todo que é feito da árvore, né, os benefícios das árvores, é impagável, a gente não tem como pagar, né? Se a gente tivesse como pagar para as árvores, pelo contrário, a gente destrói, tira, faz madeira, mas se a gente fosse pagar em dinheiro para as árvores, o trabalho que elas fazem lá silenciosamente é impagável. Então, realmente... A gente, como produtor, destrói o que Deus deu a gente de graça, né? Se a gente ele não cobra nada. Ele não cobra nada por ter dado isso, né? E quando a gente destrói o trabalho que ele fez quando criou a gente. Exatamente. A gente tem, na verdade, a gente tem uma agricultura e uma pecuária que se baseou em modelos europeus frios, o do Canadá, né, onde as pessoas revolvem o solo para expor o solo porque está congelado. A gente não tem solo congelado, não tem por que passar o arado tirando a terra que está lá 30 centímetros, 20 centímetros para cima. Então, a gente tem uma inversão e mata toda a microbiota do solo. Uma outra coisa, não tem por que a gente tirar todas as árvores, porque no sul, ou nas regiões mais frias, eles tiram a maioria das árvores porque é muito frio, então as árvores causam muita sombra e fica muito frio, o animal acaba tendo estresse por frio. A gente tem aqui uma temperatura sempre acima de 24, 25 graus, então pode deixar mais árvores para diminuir essa temperatura, né, para que fique mais amena, entre 25 e 27 graus. Então, a gente tem um bioma totalmente diferente dos europeus, do norte dos Estados Unidos, do Canadá, do sul da Argentina, do sul do Brasil. Então, nossa região tropical ela tem que ter um tratamento, no geral, diferenciado. E é isso que a gente tem que pensar e tratar dessa forma, porque a gente tem destruído todo o nosso bioma para dar lugar a um tipo de produção que não é nosso. Como a gente economicamente, né, principalmente a região aqui do Nordeste, a gente teve sempre essa propaganda de que nós somos pobrezinhos, que a gente não tem nada, que é todo um povo mal educado, não sei o quê. Aí fica que eu até tenho raiva daquele negócio. O nordestino fala assim, aí bota aquele português bem errado, aquela coisa. Aquele português suplo, né? Muito ralo, muito raso. Então, que o nordestino é quem tem praticamente a inteligência da metade do Brasil. A cultura do Brasil, ele começou de Salvador para cima. Então, o Brasil ele sempre começou do Nordeste. Então, nós somos mais antigos. A primeira faculdade do Brasil de Direito foi em Olinda, então a primeira faculdade começou aqui. Aí depois que o café e o leite lá de Minas Gerais, de São Paulo, começou a se desenvolver, eles enriqueceram rapidamente, trouxeram milhões e milhões de pessoas da Europa e da Ásia, né, de japoneses, muita gente da China, do Japão, da Polônia, da Alemanha, e aí esse povo trouxe sua cultura, suas coisas, e lá eles vieram para colonizar. Aqui, o Brasil começou aqui no Nordeste, mas com os portugueses, e os portugueses que vinham para cá era só para tirar a riquezas e levar. Então, houve uma diferença muito grande. É a mesma coisa que aconteceu com os Estados Unidos. As famílias que foram para os Estados Unidos e Europa, elas foram para colonizar, né? Eles foram lá para viver lá, não tinham interesse mais em voltar para a Europa. Então, eles foram tomando conta e fizeram sempre o melhor possível para aquela região. Então, quem fez um pouco disso aqui no Brasil foi Dom Pedro II, né? Quando ele já nasceu no Brasil e
e o tempo que ele foi rei, Dom Pedro II, vocês vejam que a capital era Salvador, e quando mudou para o Rio de Janeiro, Dom Pedro II, começou com Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, virou um reinado realmente, ele começou a investir na cidade, nas coisas e tudo mais. E na época, foi a mesma época que Delmiro Gouveia, que já era Dom Pedro II, no final do Império de Dom Pedro II, ele desenvolveu a Fábrica da Pedra. Então, existiu toda uma corrida, né, para a industrialização, para o crescimento na época, mas a gente via que existia uma visão mais territorial, que continuou. Territorial, quando eu falo, é menor, tá? Então, as pessoas lá do Centro-Sul e Sudeste, elas começaram a desenvolver muito rapidamente, cresceu a população, inclusive a maioria da população foi de pessoas do Nordeste que foram para lá para trabalhar, e foram, né, como mão de obra muito barata, e dessas mãos de obras foram nascendo os filhos, e se a gente olhar, mais de 50% das pessoas que moram no Centro-Sul, elas são descendentes de Nordeste, né, do Nordeste em geral. Mas aí, essa grande quantidade de pessoas que trabalharam com desenvolvimento superou o Brasil que começou aqui em cima. Ele superou em termos de pessoas, de população, e, consequentemente, a industrialização, trazida principalmente pelas colônias da Itália, da Polônia, da Alemanha e do Japão, que foram para São Paulo, principalmente, eles começaram a criar todo um desenvolvimento tecnológico que nunca veio para o Nordeste, a não ser a cana-de-açúcar. A única indústria que desenvolveu no Nordeste foi a parte quando Pernambuco era capitania, e um pouco Salvador, essa região, que foi com a cana-de-açúcar, né, e um pouco do cacau, depois na Bahia, mas coisas muito primitivas ainda em relação à indústria. Então, enquanto você ganha, sei lá, uma quantidade X com a agricultura básica, né, com matéria-prima, quando você tem indústria, você ganha X mais Y mais Z, né? Então, se entra muito mais recurso nessas regiões, é claro que o desenvolvimento vai ser mais rápido, porque aí tudo circula. Quer dizer, quando você compra uma dúzia de ovos, você está pagando para o Estado, você está pagando para o produtor do ovo, você está pagando para o produtor do mercadinho que você comprou, se foi na banca da feira. Então, o dinheiro, ele circula. E se eu compro milhares de dúzias de ovos, esse dinheiro ele vai circular mais do que um lugar que produz menos. Então, quanto mais mercadorias, quanto mais produção tem, mais aí vai circular recurso, que vai movimentar toda uma máquina em geral, né, de todas as áreas, todos deu um branco agora. Todas as áreas de desenvolvimento, elas vão ter uma interlocução e vão desenvolver. Então, no geral, a nossa cultura de produção, ela seguiu essa sequência antiga, né, um pouquinho dos índios que faziam uma coivara, né, um pouquinho no meio, assim, na mata, e plantavam ali, depois ia para outro lugar, e depois para outro lugar, mas eles deixavam recuperar a mata, onde eles plantavam 2, 3 anos, ainda hoje os índios trabalham dessa forma, eles fazem uma área pequena, que até a agrofloresta imita o que os índios faziam antigamente, é uma área pequena, que durante 2 anos trabalha ali, aí se as árvores recuperam-se naquela região, vão se recuperando, e eles passam para outra área, e assim, quando é 5, 6 anos que volta para aquela mesma área, ou 10 anos depois, ela já está totalmente recuperada, com as árvores, com o cimento, e há um rodízio, né? E há uma área maior. Bom, no sistema silvopastoril, a gente tem essa responsabilidade de estar observando, no geral, como se comporta o bioma daquela região. Então, o que é o natural daquela região? Se a gente observar quais são as árvores principais, quais as árvores que se desenvolvem inicialmente, quais as árvores secundárias, terciárias, ou seja, se você, no lugar que desmatou, quais são as primeiras plantas que vêm, depois que surgem, né, naturalmente, depois que essas plantas crescem, aí vai surgindo outras secundárias, e depois outras terciárias. Então, quais são essas árvores? E de que forma a gente pode
introduzir outras culturas e de que forma a gente pode trazer o animal para ajudar nesse processo, né? Porque o animal, quando ele consome o alimento, ele defeca, ele urina, ele traz nutrientes também para o solo, e a gente também está produzindo a income, né? Uma entrada de economia, uma entrada econômica aí no caso de ganhos para o produtor. Então, as árvores, elas promovem modificações microclimáticas nesse ambiente, ao redor desse ambiente, porque ela começa a influenciar toda uma produção, não só da parte biótica, né, da parte de plantas e animais, mas também uma parte social. Se você observar um produtor que deixou uma área lá que tem várias árvores, durante 5, 8 anos, ele vai ter uma entrada extra que, se ele não tivesse essa produção, ele iria continuar no mesmo status, né? Eu só vendo leite, então vou ter leite, 30, 40 anos, só o ganho do leite. Mas se eu tiver o leite mais o ganho de uma árvore, então vou ter uma entrada extra que vai fazer com que eu tenha uma mudança de status. Eu tenho uma entrada que vai fazer com que eu faça algo mais, que eu invista mais. Então, digamos que com a minha entrada eu consiga fazer um poço artesiano. Então, eu vou dar lucro à loja que vendeu os canos, ao cara que furou o poço, a produção de água vai aumentar a minha pastagem, assim vai, né? Então, isso é um exemplo, né? Então, essas entradas extra ou a mais, elas vão dar também uma entrada que vai mudar no geral. E isso acontece no micro e acontece no macro quando a gente fala de região. Quando a gente fala na região sudeste, que teve uma entrada de pessoas que vieram trabalhar com mão de obra de outras culturas, como o café, como o cacau, o leite, né, produção de grandes fazendas com produção de queijo para vender para o Brasil inteiro. Então, toda essa entrada de uma nova cultura, ela teve um ganho muito forte, né? E as minerações também, né? Minas Gerais, ela por muitos anos produziu ouro, prata, pedras preciosas, ainda hoje produz, e tudo isso é vendido para fora do Brasil e para o Brasil, e há um retorno desse dinheiro que é investido na região, né? Então, esses investimentos fizeram com que se desenvolvesse rapidamente. Aí veio a indústria do couro, a indústria dos tecidos, a indústria de alimentos, e assim vai. E, principalmente, a gente tem os transportes, né, a facilidade de deslocamento dessas mercadorias. Tudo isso aconteceu com o desenvolvimento econômico. E aí a região centro-sul ela ficou mais desenvolvida e ela virou o centro do Brasil com a população maior, e criamos um congresso onde a quantidade de parlamentares está diretamente ligada com a quantidade de votantes. Então, Alagoas, que tem hoje, né, hoje nós temos 2 milhões, 3 milhões de habitantes, tem direito a 15, mais ou menos 15 deputados, né? São Paulo, que tem quase 40 milhões, ela vai ter uma quantidade de deputados, sei lá, quase 180 por aí. Então, cada deputado desse tem direito a não sei quantos milhões por ano de investimento para verbas que podem investir algo no Estado. Então, imagine a quantidade de recursos que retorna com esses deputados anualmente. E aí multiplique por 50, 60 anos. Então, a entrada de recurso é muito superior ao que entra aqui. Então, essas diferenças, a gente, por cima, a gente vê como não importante, mas são importantes. Então, na pecuária, é a mesma coisa, né? A gente poderia ter aqui uma bacia leiteira, uma produção e um investimento muito grande em todas essas cadeias produtivas que não existem, né? O nosso estado, a gente tem financiamentos muito pequenos, o estado não tem recurso para praticamente nada, né? Investimentos na parte coletiva e de infraestrutura real. E aí, com isso, a gente também tem um pouco de desenvolvimento. Então, depende de quê? Depende de pessoas individuais, né? Então, essas individualizações, elas têm, em certo momento, um prejuízo, porque não tem capital de giro, não tem capital para investir.
investir realmente naquilo que precisa. Então, dependemos sempre um pouco do estado. Então, voltando aqui para cá, a amenização da temperatura ambiente e do solo concorre para reduzir a capacidade evaporativa do ar. Isso é o Alvedani, que é a Vindanha, que é da Costa Rica também. E para manter maior disponibilidade de água no solo, condições que devem favorecer o crescimento das forrageiras e pastagens arborizadas, ou seja, a amenização da temperatura ambiente do solo, ela vai, toda essa cobertura, ela vai diminuir a evaporação, a capacidade evaporativa do ar. Com isso, vai manter parte da umidade que iria embora, né, evaporando, ela vai manter presa ali naquele microsolo, naquele microambiente e aquele microclima. E com isso, vai dar condições de maior desenvolvimento da parte vegetativa. Aí, da parte vegetativa, a gente está falando, então, da pastagem e das árvores. Se for frutífera ou se for somente silvícola, e da pastagem que serve tanto para forrar, né, fazer um tapete de proteção no solo, como também para a alimentação dos animais. Então, as forrageiras e as pastagens e as árvores, elas são beneficiadas pela sombra, pelo microclima criado por aquelas árvores. Embora a gente não tenha isso perceptível facilmente, mas poucas árvores, as árvores, até às vezes em pequenas quantidades, elas dão resultado a longo prazo, não é também a curto prazo, mas elas dão resultado a longo prazo em conservação da umidade que iria embora, que permanece naquele local, certo? Então, cada grau que eu vou diminuindo, só pelo fato de ter a sombra ali, cada grau abaixo daquela copa que eu vou diminuindo, eu vou evitando que a água que estava naquele solo com uma temperatura maior fosse embora, com o sol batendo diretamente. Como nesse desenho a gente pode ver aqui, ó, a influência da luz, né? A pastagem ela está menor aqui embaixo, talvez por causa da sombra, mas a umidade que é promovida, o que é retida aqui abaixo da copa, ela vai permanecer nesse ambiente, que vai facilitar a vida microbiana, a decomposição e água para as árvores que crescem mais e as pastagens subjacentes também. Então, todo esse resultado das árvores, ele é muito importante também nas pastagens, também na produção de animais. Aí, eu vou interromper aqui, não passar para a atividade biológica agora, eu vou interromper para a gente voltar àquele ponto que vocês ficaram de pesquisar. Aí, no caso, Kelson, você pode começar a iniciar com esse ponto aí. Vou retirar aqui. Vamos lá, professor. O que aconteceu, professor? Ficou para Kelson apresentar, foi? O trabalho dele? Foi, porque só foram vocês dois, né, que apresentaram, você e o Caio. Foi. Pronto, pode. A gente ficou de discutir um pouquinho sobre as relações entre árvore, pastagem e animais, não foi isso? Foi. Quando, ao pesquisar sobre o assunto abordado pelo senhor na aula anteriormente, eu vi que é uma relação extremamente importante, né? A parte da bovinocultura, quanto a parte de floresta, com a parte alimentícia. E vi que um é agregado ao outro, professor. Nessa parte da agrofloresta, essa parte das florestas, ela vai agregar com o empenho como eu posso falar aqui, professor? Deixa eu ver aqui. Na parte da floresta, ela agrega na parte de sombreamento para os animais. Ela ajuda um pouco no fortalecimento das pastagens, agregando matéria seca e matéria orgânica para que venha as plantas aumentar o seu potencial. E quando falamos na parte da bovinocultura, né, é uma grande... Eu me sinto muito entusiasmado, pessoal, que ele venha tanto agregando na parte financeira como na parte de adubação das plantas, né, o animal passar pelo ambiente.
né? Eu achei muito interessante essa parte aí. E tem uma grande relação. Árvore, animal e hortifruti em geral, né? Eu achei bastante interessante nessa parte, professor. E ao falar um pouco sobre... Peraí, professor, peraí. O negócio aqui tá perturbando. Ao falar um pouco sobre o tema abordado pelo senhor sobre para assistirmos o vídeo, eu achei muito interessante aquela parte que o nosso professor grande e excelentíssimo doutor Crisólogo cita cita a nossa biodiversidade. Nossa biodiversidade na parte da caatinga. Tanto com plantas herbáceas, como as nossas gramíneas naturais, como também as nossas leguminosas. Ao decorrer do vídeo, o professor citou sobre o mata-pasto, que em muitas localidades o mata-pasto é extinguido, tirado mesmo. Jogado herbicida para matar. Jogado herbicida, ele é extinguido da propriedade, sendo que ele é uma grande fonte de energia, né, para os pequenos e até os grandes ruminantes. E na falta de alimento, ele estando em silagem, né, ele feito o procedimento de seca das folhas, fenação ou silagem. O fenação ou silagem. Mas os animais, eles irão consumir esse alimento, que eu acho um pouco grosseiro, né, na forma de saciamento das suas necessidades fisiológicas, quanto um pouco nutricionais, professor. Eu achei bastante interessante. E uma parte que eu não... me faltou naquele vídeo foi a parte de arborização. Ficou um pouco a desejar, né? Sabemos que a nossa biodiversidade é bastante imensa, né? Quando o senhor fala lá sobre uma planta bastante palatável para os pequenos ruminantes, que seria a nossa catingueira. Como ela pode dar a parte de sombreamento, quanto a parte alimentícia dos animais, que ela é, se queira ou não, ela é um pouco palatável, na minha opinião, né? Eu achei bem interessante aqueles vídeos. A catingueira, né? A catingueira, ela, quando é novinha, ela é muito palatável, os caprinos comem normalmente, mas quando a folha começa a ficar mais madura, né, mais velha um pouquinho... Ela tem muito tanino. Ela aumenta o número de tanino, a quantidade de tanino, a porcentagem, e os animais não se alimentam. Aí vão se alimentar quando a folha seca que cai. Ela praticamente tem um feno que vai ter só matéria seca, fibra, né, basicamente, mas serve para ruminantes. Verdade. Ela é um alimento muito palatável na sua fase jovem, né? E é muito utilizado aqui no sertão alagoano, professor. Vejo muitas pessoas deixarem nas propriedades, né, a catingueira, mas para futuramente utilizar como extração de madeira, não sabendo eles que os animais irão consumir as suas folhas no seu período mais jovem de florescência da catingueira. Foi um tema bastante bem abordado lá, eu gostei bastante. Os bovinos, eles se alimentam bastante das folhas jovens e os caprinos dos dois, tanto das jovens quanto das folhas secas. Se você soltar umas cabras no sertão, na caatinga durante o verão, onde tiver jurema preta e catingueira, toda aquela folha seca que cai no chão, eles se alimentam delas. Então, é a principal fonte de fibra desses animais no verão.
Algumas regiões que tem, né? Angico também é outra planta que elas se alimentam bastante das folhas secas. Então, essa dosagem, né, do que é seco, que tem fibra, e o de que não tem fibra, o capim mais verde e o feno que pode ser conservado, das gramíneas também leguminosas, é esse casamento que a gente tem que observar, porque da própria caatinga a gente consegue criar bovino e caprino tranquilamente. A questão é saber fazer o manejamento. Verdade, verdade. Né? E nós temos esse potencial, né, de criarmos os nossos animais soltos na caatinga, né, e num determinado tempo retirarem mais com o peso ideal para que venha ao abate. Uhum. É claro que tem que ter uma área, né, para isso. Às vezes o problema do caprino é que as pessoas têm uma tarefa 2 de terra e querem colocar 30 caprinos, né? Então eles vão pular. Já excede o lote que será proposto para aquela área. O caprino, ele tem naturalmente a tendência a andar 2, 3 quilômetros todos os dias, né? São atletas. Eles gostam de caminhar e escalar. Então, Verdade. é a mesma coisa que você pegar uma criança que é muito ativa, né? Que gosta de pular, correr, e colocar num apartamento de 3x2, né? E querer que ele fique satisfeito ali e não tente fugir. É a mesma coisa. Os caprinos é como se fosse um monte de criança, né? Querendo correr, andar, subir em árvore, e você podar, querer que ele fique paradinho ali. E ele vendo do outro lado um parque, por exemplo, uma produção de milho, de feijão do outro lado, todo verdinho, e ele lá do lado de cá, tudo para ir lá, né? Então, é claro, eles são muito espertos, muito inteligentes, e aí vão buscar uma forma de chegar até o milho, que eles não são burros, né? O dono é que é meio tapadinho, que vai achar que ele vai ficar... É o burro da vez. É o burro. Mas aí a gente tem como... assim, a gente teria que se adequar à forma de comportamento desses animais. Não é os animais a nossa forma de comportamento e produção. É invertido a coisa. A gente quer que os animais se comportem como a gente planejou, como a gente quer, e nas nossas condições de pequena área, sem alimento, pastagem toda raspada, só um terreno seco. Então, não tem atrativo nenhum. Então, se a gente observar o comportamento das cabras, a gente vai ver que elas gostam de caminhar, de passear, e de subir em pedras, de subir em árvores, de buscar... São alpinistas, na verdade, né? Elas gostam de buscar algo que seja em locais mais difíceis possível. Eu presenciei lá no Elpídio umas situações, eu tenho até umas fotos que eu não tenho aqui agora, mas onde ficaram 4 cabras na base, 2 mais em cima, e uma subiu para chegar na árvore de uma jurema preta, aí subiu na galha, quebrou a galha, outras 2 puxaram do outro lado, seguraram e conseguiram comer aquela galha. Então, elas se organizaram em 6 para poder puxar a galha. Quer dizer, se fosse ser humano para fazer aquilo, a gente ia planejar, né? Elas rapidamente ficou 4, 2 em cima, e outra pulou na galha e puxou a galha, e as outras 2 puxaram embaixo. Assim, rapidamente elas conseguiram quebrar a galha e se alimentar, né? Então, professor, assim, ó, a gente conhece, mas contando essa história aí, dá para dizer que é história de filme, mas a gente conhece que isso aí é verdade, isso aí. Exatamente. As pessoas têm a mania de dizer que os animais não pensam, não têm inteligência, né? Que é um grande erro, na verdade. Todos têm inteligência, né? Todos têm. Só é o ser humano que tem inteligência, não. Porque a gente é que não consegue compreendê-los. Na verdade, a gente não consegue compreender nem a linguagem, nem a forma de se comunicar, nem os desejos, né? Comportamentos, mas quem estuda um pouco de etologia vê que elas têm comportamentos e uma sequência de comportamentos que passam por várias fases, como a gente também. A gente passa pela infância menor, depois a infância maior, aí vem para a adolescência inicial, a puberdade, depois vem a aborrecência, que é contra tudo, é tudo isso, né? Contra os pais, isso é natural de todo mundo, fica contra todo mundo, aí depois vem
a fase jovem, adulto e início da idade, da melhor idade, que é a pior idade, né? Que começa a mudar tudo, se ficou mais juntas. E assim vai. E aí vem a fase mais idosa, que aí é pior porque a fase mais idosa, onde você passa a depender, né, de outras pessoas, volta a ser criança na primeira infância, na verdade, né? Então, os animais, nós somos todos animais e passamos por fases que precisam dessa compreensão, né? Se a gente compreende os animais, sabe mais ou menos o comportamento deles, a gente vai saber dar essa resposta, o que é que eles precisam, o que é que eles não precisam, o que é melhor para, em termos de ambiência, de espaço, para que a gente venha a ter um equilíbrio, né? Então, muita gente reclama, e Alagoas, se vocês olharem as estatísticas, não é nem a estatística, mas o IBGE no geral, se vocês olharem os últimos 20 anos, Alagoas chegou a ter um plantel, né? A gente tinha, se eu não me engano, era 9 milhões, 9 milhões não, deixa eu ver, 90 mil cabeças, se eu não me engano é isso, 90 mil cabeças e voltamos para 60 mil cabeças, né? E a cada ano tem diminuído. Ao invés de a gente aumentar a quantidade de animais, em Alagoas está sendo o inverso, as cabras estão sendo dizimadas, né? Ora pelo comércio e porque as pessoas não querem ter trabalho mais, ou dizem que dá trabalho. E ao inverso também a gente tem o que? A diminuição das propriedades, né? Quem tinha... Verdade. O pai que antes tinha 300 tarefas, faleceu, né? Os pais, ele dividiu para 4 filhos, cada um ficou com 80, e aí depois cada um se casa, tem mais 3, 4 filhos que se divide, e hoje a maioria das propriedades tem 4, 5, 10 hectares, né? Quando tem muito 3, muitas propriedades, em Arapiraca mesmo, a maioria das propriedades não tem mais nenhum hectare. Então, essa diminuição da área fez com que também não tivesse área de criação. Não só para caprino, mas para bovino. A Arapiraca hoje já é um problema para a produção de bovino, porque as áreas são muito pequenas, são praticamente chácaras, né, que existem só. O que antes eram áreas de produção de gado, né? A Arapiraca tem o nome curral de fumo, porque antes era uma área de produção de gado. E aí, com a implantação do fumo, foram se dividindo os currais para a produção de fumo, e ficou o nome curral de fumo, mas eram grandes, assim, propriedades médias e grandes de criação de gado, que iniciava desde Maribondo até o sertão. E se vocês forem ler a parte histórica, vão ver que o gado ele passou a ser produzido de agreste e sertão porque não se conseguia produzir cana-de-açúcar. Então, as regiões que tinha cana-de-açúcar, onde tinha gado, o gado fugia e ia comer a cana-de-açúcar. Então, foi feita uma lei, né, estadual, em praticamente todos os estados, começou Pernambuco, mas todos os estados acompanharam, e ainda foi na época da capitania de Pernambuco, que aí fazia parte de Alagoas, Paraíba, do Rio Grande do Norte até Alagoas era Pernambuco, e entrando pelo sertão todo, uma parte do sertão da Bahia, onde é Paulo Afonso, tudo isso era Pernambuco, descendo até o meio da Bahia era Pernambuco. Então, toda essa região aí, a zona da mata foi delimitada por uma lei onde a cana iria estar até o início do agreste, ou seja, até 100 quilômetros mais ou menos do litoral, e daí para frente poderia criar animal. Menos do que isso, onde tinha cana, era proibido produzir gado. Então, por isso, a produção de gado foi ficando mais para o agreste. Isso não significa que seja somente porque é a melhor região, mas é porque começou com essa lei que foi condicionada, né? Então, porque a principal cultura colonial era a cana-de-açúcar. Portugal queria o Brasil e essa região aqui, nossa, tropical, para produção de açúcar para vender para os outros países, né? A gente produzia, tinha toda a escravidão, né, aqui dentro de índios, e quando acabou-se os índios, se trouxe os escravos da África. Os índios foram muito escravizados também, só foi trazido os africanos porque os índios não se rendiam mais à escravidão, começou a ter conflitos, e aí foi trazido os escravos para cá da África. Isso não significa que os índios não eram escravos, tá certo? É escondido isso, fica meio escondido na nossa história, né? Porque a gente tem a história do que Portugal falava e traduzia nos livros. Mas, na verdade, eles escravizaram mais de 100 anos os índios,
os índios que não eram escravizados, principalmente adolescentes, mulheres, alguns, começaram a se rebelar, né, se unir, queimar a plantação de cana. Então, eles preferiram trazer alguém de fora que fosse totalmente escravizado. Então, nenhum país maltratou tanto os negros como o Brasil, né? O Brasil, as fazendas, eles eram um absurdo. Tem alguns relatos de pessoas que vieram de outros países na época da Inglaterra, tal, para cá, que saíram do Brasil correndo porque não conseguia mais ver tanto escravo ser maltratado, como eles tratavam. Os escravos tinham pregos que penduravam as pessoas nas paredes, era um horror, né? E toda essa história de produção dos animais no sertão, ela veio exatamente porque era uma cultura secundária, tá certo? Uma cultura secundária que depois foi variada com o algodão e o fumo na região de Arapiraca, na Bahia, um pouco em Sergipe, mas o algodão também teve uma época muito importante, principalmente no sertão de Alagoas e Pernambuco. Bom, e toda essa questão aí, eu estou resumindo, toda essa história foi se dividindo as propriedades, e essa divisão das propriedades vai diminuindo o tamanho da propriedade, não tem condições de ter áreas de produção de animais, tanto de caprino como de bovino, solto na caatinga, porque seria o natural. Antes as pessoas soltavam o gado, como ainda na Amazônia, né? Chegam lá, tem fazendas de 3, 4 mil hectares, soltam o Nelore lá e vão buscar um ano depois, só pegando o Nelore e colhendo o que está no tamanho, deixa os filhotes lá e assim vai. Então é um trabalho, como já foi no Nordeste uma vez, né? Então hoje estamos vivenciando a mesma colonização que foi feita no Nordeste, no Centro-Oeste e Sul. Ela está acontecendo agora no Cerrado, né, na região do Pantanal, do Cerrado e na Amazônia. É apenas uma continuidade das áreas que foram sendo preparadas, né, para a produção agrícola, pecuária, mas de uma forma ainda antiga. O que a gente está estudando se chama silvopastoril, existe também na silvicultura, né, na produção pela engenharia florestal, as florestas manejadas, ou seja, é possível trabalhar na Amazônia sem destruir tudo. Ou seja, existem já estudos e manejos onde se retira somente as árvores que estão no ponto de retirar. Vai lá, corta, tira essa árvore de dentro da floresta, e ao retirar essa árvore da floresta, você vai deixar toda aquela filhotada de plantas menores que vão se desenvolvendo e repõe aquela área que foi retirada. A mesma coisa o que a gente pode fazer no sistema silvopastoril ou nas nossas produções. Só que nós não temos mais aquela quantidade de área que nós tínhamos antes. Tem mais alguém? Karina, você tem alguma coisa a falar? Que a Karina não falou nada, não foi, Karina, até agora? Cheguei agora, professor. Terminou a aula de microbiologia? Foi, terminou neste ano. Certo. A gente estava aqui conversando um pouquinho sobre exatamente o que o Kelso estava comentando. Eu estou fazendo em cima do comentário, em cima do que o Kelso falou também, sobre aquela temática que ficou de ser discutida, né, sobre as relações entre árvore, pastagem e animal, né? E exatamente nem todos os animais são iguais. Esse comentário, né, todo, dos biomas, da história da nossa região aqui, como é que se desenvolveu, para poder a gente chegar a esse modelo de produção pecuária que nós temos hoje. Deixa eu ver se eu retorno aqui, para a gente ver mais um pouquinho. Uma outra questão que é importante, vocês estão vendo não, né? Eu acho que eu passei direto sem apresentar. Não está aparecendo não, professor, a imagem. Deixa eu... Ainda não. Ainda não, mas vai chegar. Ô, professor, assim, Oi. no meu ponto de vista, assim, tem muito desmatamento, muitas queimadas. No meu ponto de vista, eu acho que o maior erro não é cortar a árvore, é quando faz o arrancamento dessas árvores. Porque quando corta, eu já tenho observado isso, quando corta, algumas árvores emitem brotos.
Então, uma árvore, uma galha que você corta, a planta ela vai emitir aí 4, 5 ou até mais brotos, que pode se recuperar ao longo dos seus 3, 4 ou 5 anos, a depender da planta, da árvore. Eu acredito que o maior erro nesse desmatamento é o arrancamento das árvores. E do meu ponto de vista, o maior erro primeiro é a queima, porque você mata não só as árvores, como todo a semente. As sementes e os animais que estão lá, né? As florestas, elas têm muitos animais, fungos, bactérias, micro-organismos em geral, o solo que é destruído, é queimado. Então, o maior prejuízo é a queima. Depois da queima, é exatamente a perda dessa biodiversidade, no geral, como as sementes e as outras árvores. Então, o que eu estava falando da floresta manejada é outra coisa. Você tem, por exemplo, num hectare tem 10 árvores que estão com 40 metros, que tem um diâmetro de 1 metro. Então, você chega lá, corta só essas 10 árvores e puxa de dentro da mata aquelas 10 árvores. Pronto, o restante está lá intacto e outras vão se colocar no lugar. Então, isso é uma tecnologia que já existe há mais de 50 anos, que é chamado floresta manejada. E muitos lugares têm produtores dessas madeiras, como o mogno, por exemplo. O mogno tem mogno de área manejada, que é autorizado pelo IBAMA. Mas aí faz o mapeamento, faz o replantio de árvores, observa, é todo feito um estudo para que quando se tira uma árvore, outras se coloquem no lugar, entendeu? Mas essa forma é a forma de pessoas que pensam, que estudam, e o brasileiro, né, continua, no geral, querendo permanecer da mesma forma da colonização de 500 anos atrás. Chega, toca fogo em tudo, mata os índios, mata quem tiver pela frente para tomar a terra e para colocar uma pastagem e meia dúzia de animais ali, pastorando, né? Então, não valoriza toda a biodiversidade que existe numa floresta de 30 metros de altura, 40, 60. Tem árvores na Amazônia que chega a 70 metros de altura. E ao redor aquele monte de árvore. Aí você destrói tudo para botar uma plantinha de 50 centímetros, 1 metro de altura, e gado e ser de um dono só. Uma coisa que é fantástica, né? A quantidade de água que é retirada do solo e enviada para a atmosfera é muito interessante. Então, essa questão. Eu vou colocar depois o vídeo dos rios que nós temos, né, resultado da evapotranspiração da Amazônia. Vou botar aqui no Classroom para todo mundo assistir, depois a gente conversa e discutir ele. Um outro ponto são as atividades biológicas do solo, né? Toda essa folhagem que cai, todo esse material orgânico que cai, ele vai retroalimentar o solo, as modificações nas condições ambientais dos solos sob a copa e ao redor da copa, né, pode aumentar as atividades biológicas do solo. Haverá também um aumento na mineralização de nitrogênio em pastagens sombreadas, em comparação com as áreas sem sombreamento, pastagem, conforme o verificado por Geoffili em 1988 e por Henrietta Lee em 1995. Ou seja, aquelas folhas que caem na pastagem, vindas das árvores que estão ali, elas vão ser mineralizadas, ou seja, vão ser decompostas e transformadas em pequenos minerais que vão estar disponíveis no solo para novas plantas, principalmente para a pastagem, que não teria acesso a esses minerais que estão no subsolo, que as árvores, somente com as raízes mais profundas, vão conseguir chegar lá. Outro efeito já observado em áreas sombreadas consiste no aumento da população de minhocas. Aí, o que tem a ver minhoca? Essa besteira. As minhocas, elas são consideradas como reguladoras e como indicadoras de que o solo é um solo vivo e fértil. Por isso a gente vê comércio de minhoca e tal. Então, um solo que tem minhoca é um solo onde tem quantidade de matéria orgânica suficiente para dar alimentação para ela. Então, são solos bons. Então, em 3 lugares de Queensland, na Austrália, foi observado e foi feito um estudo sobre isso, encontrado maior número de minhocas em solos coletados em parcelas de gramíneas submetidas a 50% de sombreamento artificial do que em áreas sem sombra, ou seja,
só pelo fato de ter 50% de sombreamento, se um angico, por exemplo, tem esse sombreamento angico, um algaroba, mais uma jurema preta, que tem essas folhinhas pequenininhas, tem mais ou menos 50% de sombreamento, teria essa capacidade, né, de ter uma quantidade maior de minhoca, só pelo fato do sombreamento, que vai aumentar a umidade embaixo da planta, além da queda das folhas, que vai aumentar o alimento. O que a minhoca come? Folhas. Então, essas folhas que caem, as minhocas vão se alimentando, vão defecando dentro do solo, vão formando galerias, que vai permitir a entrada de mais água e o desenvolvimento das raízes. E os seus dejetos, né, as fezes das minhocas, é adubo puro para que pode ser absorvido direto pelas raízes. Então, veja só, as minhocas, elas têm um benefício para o solo fora de série, não existe nenhum trator que substitua minhoca, né? E, além da aeração, ela faz essa transformação das folhas que caem verde, que vão ficando mais maduras e caem, elas se alimentam dessas folhas, elas penetram no solo e defecam lá dentro. Então, vão trazer essa matéria orgânica que estava sob o solo e vão penetrando no solo e colocando esse material, esse adubo, né, esse humus, já dentro do solo. Além disso, deixa espaço para a penetração da água, das raízes, facilita no geral. E aí a estrutura do solo, ela vai sendo modificada pelas minhocas também. Então, quanto mais minhoca no solo, mais é um solo mais vivo e representa a vitalidade, ou a vida ativa do solo. Essa vida ativa que é representada também pela porcentagem de matéria orgânica que tem no solo. Então, quanto mais matéria orgânica no solo, quanto mais minhoca no solo, mais é um solo ativo e fértil. Então, as minhocas podem melhorar a degradação da liteira, que é aquele material que cai das árvores, né, a folha, restinho de galho, nervuras dos galhos, né, pecíolos, e a mineralização do nitrogênio, o que é exatamente a quebra da matéria orgânica em minerais, em elementos menores que vão ser absorvidos posteriormente. Só para a gente ter uma ideia, vamos ver aqui a densidade de minhocas, número por metro quadrado na camada superficial de solos de pastagem sem sombra no sol e com 50% de sombreamento. Então, nós vamos ver aqui com sol, aí nós temos várias árvores na esquerda aqui, ó, Naraliena, Cotombe 2 e Sanford, são árvores da Austrália, tá certo? Esse experimento foi feito na Austrália. Então, no sol, aí nós tínhamos na mesma árvore, próximas com as áreas em pleno sol, que não tem sombra, somente 8 minhocas. Na sombra, 137. Vantagem da sombra, 1.612% melhor do que sem sombra. Aí, mais para frente, nós temos a MT Cotombe, 435, e, no caso, na sombra, 900. Então, nós temos aqui a vantagem de ter 107%, né, a mais de vantagem nesse segundo caso. No terceiro, a Cotombe 2, 121 minhocas encontradas no sol e 651 na sombra, 438%. E a Sanford, a gente tem 11 no sol e 54 na sombra, 391%. Então, vejam que a porcentagem de vantagem de solo fértil na sombra é fantástico, né? No mínimo, a gente teve aqui 100% no segundo caso. Os outros é de 1.000 a 400, 390, quase 400. Então, as vantagens da melhoria da fertilidade do solo sobre um local que tem uma árvore é muito superior. Tá? Então, essas árvores, elas podem ser permanentes durante 15, 10 anos no local, e você tirar essa árvore, cortou a árvore, e já tem outra substituta no lado. Então, aquela região que estava sob a árvore, ela vai ter uma fertilidade muito superior àquele local que não tinha árvore. Então, esse manejamento pode ser feito de forma que haja um equilíbrio do solo e uma fertilidade controlada e sequencial. A gente tem que parar de pensar somente nos 2 próximos meses, né? A gente pensa sempre em trabalhar esse mês para ganhar no próximo mês e no final do mês, e no próximo mês para ganhar no final do mês. Mas a gente tem que pensar a largo prazo, a longo prazo,
de forma que a gente tenha uma sequência. Então, quem tem propriedade tem que pensar, olha, daqui 30 anos eu quero estar com esse solo completamente recuperado, com a árvore de tal tamanho, vou cortar tal árvore, vou fazer aquilo outro, e a curto prazo. Então, a gente tem que ter reservas e planejamentos a curto, médio e longo prazo. É esse o cuidado que a gente tem que ter em termos de propriedade, para que haja um retorno econômico sequencial e exponencial, ou se não for exponencial, mas que tenha um crescimento linear de que forma seja, mas que seja um aumento da produção em termos de ganho, mas também de fertilidade do solo. A nossa agricultura e pecuária tradicional, ao invés de ir aumentando a fertilidade do solo, é o contrário, ela vai diminuindo a fertilidade, desertificando, a pastagem vai ficando cada dia pior e assim vai. O uso excessivo de herbicida que mata toda a flora microbiana, que mata a minhoca, que mata tudo, e que contamina o solo e que contamina a água, é essa agricultura que nós temos como exemplo hoje, a agricultura pecuária. E aí nós temos que reverter isso, né? Nossa responsabilidade como seres pensantes. A gente está construindo uma sociedade destrutiva, não, como se diz, que vai morrer no final aí, suicida, né? É uma sociedade suicida que produz tudo para ficar doente, para ficar mal, para ganhar menos, para se afundar, né? Então, é o modelo que a gente tem sempre buscado. Então, esse modelo, ele é bom somente para os bancos, né? Por quanto mais a gente perder, mais os bancos enriquecem. A gente não precisa estar trabalhando para os outros, a gente tem que trabalhar para a seguridade da nossa fertilidade do solo, dos nossos animais, da nossa saúde, da saúde da família, dos nossos vizinhos e tudo, né? Então, a gente tem que trabalhar pensando na segurança no geral e na responsabilidade de ser produtor. Essa é a ideia. Vou interromper aqui essa. Comentários, pessoal. Vou ficar calado agora, viu? Com vocês. Nessa parte das minhocas aí, eu achei bem interessante, professor. Né? A parte da parte de sombreamento aí. Que quanto mais sombra, mais irá proporcionar um ambiente propício para as minhocas, né, atuarem. Uhum. É bem interessante. Karina, você já... Oi. Quem é que vai falar? Deixa a Karine falar. Fala, Karine. Quero falar aqui, a Karina falou pouco. É porque eu falo demais, aí eu vou deixar o pessoal falar primeiro, né? Vamos lá, Karina. Karina? E a Karina parece que não está. Vai lá. Pronto, professor, então eu vou falar. Assim, professor, percebe que com o sombreamento tem um maior número na população de minhocas. Mas também não é só devido ao sombreamento. Devido à matéria orgânica que está sendo lançada no solo pela planta. Vai ter a ambiência, né, que nós já sabemos, e essa presença da matéria orgânica, aí as minhocas vão trabalhar para incorporar no solo e também na transformação de nutrientes, dos elementos, né, minerais, para o solo. Deixa eu ver se eu me lembro de mais outra coisa aqui. Parabéns, é isso mesmo. Obrigado. Certo, exatamente. Se está caindo folhas, é claro que vai melhorar, né, a relação de nitrogênio, a quantidade de nitrogênio nesse solo. E aí a umidade que é conservada abaixo das árvores vai aumentar também essa mineralização. Ou seja, se tem mais minhoca, tem mais folha, a gente vai ter uma fertilidade consequentemente, o ciclo, né? Isso que o Kelson falou ainda há pouco, esse ciclo da minhoca lá é muito importante porque, primeiro é o indicador, você mexe no solo, cava ali, vai arrancar o mato, cava até 20 centímetros, dá uma rodada. Se você não encontrou uma minhoca, isso é um solo estéril. Então, o solo estéril, ele não vai ter uma vida de micro-organismos que foi causada ou por uma seca muito grande, por
um grande período sem nenhuma proteção em cima, até uma pastagem ensinada, né? Ou foi passado herbicida, um inseticida, algo que prejudicou, ou uma quantidade muito grande de ureia, o sulfato de amônia, esses adubos nitrogenados, às vezes, eles matam completamente a flora e a fauna do solo. E aí são altamente prejudiciais. Acidifica o solo, modifica o pH completamente, esses micro-organismos morrem e aí o solo fica estéril. A planta vai depender só daqueles elementos que estejam liberados nas suas partículas, mas não tem um resultado de uma mineralização que foi feita através da matéria orgânica dos vegetais que sobreviveram, que sobrevivem ali naquela região. Um outro problema também é a alta temperatura no sertão, né? Se a gente tem um solo completamente desnudo, a pastagem e sem árvores e uma pastagem que foi limpa, as pessoas têm o costume de limpar tudo no verão, deixar só a terra. Então, isso é muito prejudicial, porque o sol vai bater intensamente, vai chegar a 60, 70 graus ou mais de temperatura, a camada até 20 centímetros, e com isso vai matar todos os micro-organismos e macro-organismos. Com essa morte desses micro-organismos, e também não vai existir matéria orgânica porque não tem nada para decompor, nem tem umidade, há também a tendência à desertificação, né? Ou seja, a transformação desse solo cada dia mais mineral sem a constante, né, do aumento da matéria orgânica, a diminuição da matéria orgânica, vai fazer com que esses grumos, eles se compactem muito fortemente, viram uma rocha, tipo rocha, né, ou fique tipo areia solta também. Se for arenoso, ele vai ter uma areia quase como de praia, porque não vai ter matéria orgânica, vai ter serosidade de nenhuma vida que esteja ali, assim como também ela pode se adensar e, com isso, extinguir a vida naquela região. Então, vai ficando um solo como se fosse um lajedo, né? Uma laje, onde você precisa passar o trator todo ano, porque você não consegue meter uma enxada, nem um cavador, nada, porque é muito duro, né? Então, a vida também microbiana no semiárido, ela é muito prejudicada pela alta temperatura. A matéria orgânica tem dificuldade de ser decomposta somente durante o inverno, o verão inteiro ela não é decomposta, ela é mais queimada, se tiver, do que decomposta. Professor, Karine colocou aí que está tendo problema com a conexão. Eu acho que foi isso que ela não escutou. Karina, você estava ouvindo alguma coisa daquela parte de vida, né, no solo? Biológica, a gente falou do minhocas e tal. Matéria orgânica. Eu acho que ela deve estar com um problema, professor, de internet lá. Porque ela mora no sítio, aí às vezes o sinal pode estar ruim, né? Ela não está conseguindo não mesmo. Ok, então tranquilo. Ficamos nós três de novo. Então, pessoal, por hoje vamos encerrar. Aí eu vou passar uma atividade para vocês. Essa semana, vocês revejam, tá certo, o material. Vou colocar esse material também agora lá. Eu não estou enviando esse PowerPoint completo, porque eu acho que fica melhor como a gente está fazendo por parte. Fica mais discutido. E vocês têm esse material gravado. Aí eu vou colocar lá no YouTube, vou colocar na sala também. E a gente vai discutindo por parte, porque eu não tenho vários PowerPoints, eu tenho toda a disciplina num só, tá certo? Aí não adianta vocês pegarem sem a discussão, vai ficar solto, é melhor ir por parte. E, no caso, vocês vão fazendo algumas atividades que eu vou passando. Eu vou passar para vocês um texto, para vocês fazerem um comentário, eu vou colocar lá na sala com esse aí vocês vão ler, vão fazer um comentário escrito, tá certo? Fotografar e jogar no Classroom também, como atividade para nota. Tá ok? Tranquilo. Além do ponto 2, vou ver lá como é que tá. Tá bom, professor, tá tranquilo, beleza. Isso que vocês responderam agora da relação planta, árvore, pastagem e também animal, vocês têm que escrever ou digitar e colocar no Classroom, porque é a nota, tá certo? Já tá lá, professor, eu já coloquei já. E eu também já coloquei esse outro, que era para debater sobre os vídeos, né? Os vídeos. Os vídeos, certo. Eu Pronto, coloquei ontem, professor.
Pronto, eu estou deixando claro porque para a gente só relembrar que a nota é dada pelas atividades que vocês vão fazendo. Ok? É outro sistema. Ok, então, boa tarde. Vamos até a próxima aula, a gente continua. Boa tarde.